Oi, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo, venho fazendo uma série de entrevistas com os presos políticos do 8 de janeiro, pessoas que ou estiveram na Praça dos Três Poderes no dia 8 ou nem estiveram, mas foram ao acampamento e acabaram presas no dia 9 e todas alegando que não depredaram nada, que não atentaram contra nada que possa ser classificado como crime. Hoje eu converso com mais uma dessas presas políticas, a Renata Dias Brasil, uma comerciante da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, que ficou pouco tempo presa, considerando a quantidade de meses aí que muitos ficaram atrás das grades. Ela esteve apenas por 10 dias, do dia 9 de janeiro de 2023 ao dia 19, mas tem uma história curiosa, no mínimo, para contar sobre as pessoas que viajaram com ela do Espírito Santo até Brasília. E também, claro, sobre o que aconteceu no acampamento e depois que ela e outras pessoas foram obrigadas a entrar naqueles ônibus, rodar por horas em Brasília e acabaram atrás das grades, no caso das mulheres, no presídio da Colmeia. Antes da entrevista com a Renata, eu te convido a conhecer a promoção de aniversário da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo completou 105 anos de existência agora em fevereiro, 105 anos de busca pela verdade dos fatos, de informação verdadeira, pautada em convicções conservadoras, e está te convidando a entrar para a comunidade de assinantes, caso ainda não seja. Pagando apenas R$ 5 por mês, nos primeiros 6 meses você tem acesso a todo o conteúdo da Gazeta do Povo desbloqueado. Não só a parte do jornalismo factual, mas também a parte de jornalismo de opinião. Escritas, artigos escritos, textos escritos, mas também gravados em áudio e em vídeo por mais de 40 colunistas. Eu sou um desses colunistas e te espero lá na Gazeta. Você acessa a promoção clicando no link que está na descrição do vídeo ou apontando a câmera do celular para esse QR Code da tela. Depois de fazer a assinatura, volte para cá e venha assistir a entrevista com a Renata Dias Brasil. Eu estou aqui então com a Renata Dias Brasil, do Espírito Santo, vai se apresentar um pouco melhor para nós, mas é uma das centenas, aliás, milhares de pessoas que estiveram presas apenas por terem acordado num acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. Renata, muito obrigada por aceitar gravar essa entrevista aqui, conversar com os seguidores, com os assinantes da Gazeta do Povo e trazer as informações que você tem. Então, você saiu da tua cidade no Espírito Santo, rumo a Brasília, mas foi presa no acampamento do Exército no dia 9 e não no dia 8 de janeiro, né? Obrigada pela entrevista. Isso. Eu que agradeço a oportunidade, é muito importante a gente tirar esse grito que está preso na garganta. Obrigada, Cristina, pela oportunidade. E meu nome é Renata, Renata Brasil, e eu sou mineira, mas moro no Espírito Santo. Tenho um filho de 12 anos, sou comerciante e decidi ir para Brasília no dia 7. Antes, o ônibus estava marcado para uns 3 dias antes. Aí a minha viagem foi cancelada. Depois eu entrei em contato com uma pessoa que estava organizando uma viagem e falei com ela que eu queria participar indo nessa viagem, nessa caravana. Aí ela pediu que eu mandasse o atestado de bons antecedentes, eu mandei e deu tudo certo. No dia 7 eu embarquei no ônibus na porta do quartel em Vila Velha. Saímos aqui do Espírito Na Santo. cidade onde você mora. Então, o ônibus saiu de um acampamento que já existia aí na tua cidade. Já existia desde o primeiro dia, desde o dia 23, né? Dia 23 ou 24, né? 23. No dia 23 de novembro, nós fomos para um posto de gasolina nas margens da rodovia que liga Espírito Santo à Bahia, né? E eu fazia parte da manifestação,
Todos os dias eu ia, fechava minha loja, não importava o horário, eu ia para lá. Depois nós migramos para a Porta dos Quartéis porque a gente ficou sem segurança nenhuma onde nós estávamos antes. Fomos para a Porta dos Quartéis. Na Porta dos Quartéis também não tínhamos tanta segurança assim, mas a gente pensava que tinha, né? E, E de e lá saiu o aí, ônibus. de lá saiu o ônibus. Nós passamos uma noite, né, para chegar até Brasília, e a nossa viagem foi bem tranquila, a viagem em si foi tranquila. Eu estranhei um pouco que as pessoas estavam vestidas de verde e amarelo, e foi dito lá na prainha que não deveríamos entrar nos ônibus com roupas verde e amarelo para não chamar atenção, né? Não chamar atenção nas estradas de forma alguma. E tinha muita gente vestido de verde e amarelo e até com camisa com a estampa do ex-presidente. Que também E era um eu pedido falei para para que as não pessoas, usassem, né? Isso vários presos dizem na manifestação, isso, mesmo nos acampamentos, não tinha gente usando estampa com o rosto do ex-presidente Bolsonaro. não tinha, nos acampamentos já nem tinha mais. Para não complicar a vida dele, a gente estava evitando muito usar, e quando aparecia alguém, a gente chamava a atenção da pessoa para que ela não usasse aquele tipo de camisa, porque a gente não queria fazer nada, nenhum mal a ele, entendeu? E como eu ia todos os dias, então eu estava bem informada. Poderia sim ter alguém mal informado, que não ia na porta dos quartéis e que entendeu que aquela manifestação poderia ser usada a camisa dele, e, né, pode ter acontecido, mas o que se imagina é que essas pessoas nem iam na porta dos quartéis, ou se iam, poderia ser exatamente para isso, para passar batido, porque quem tivesse com a roupa do Brasil passava batido, né? Passava direto, não tinha problema nenhum nas estradas com as paradas, né? E essas E pessoas que quando nós estavam paramos no vestidas, restaurante, desculpe te cortar, mas essas pessoas que estavam vestidas com roupa verde e é, amarela, com camiseta com a estampa do rosto do ex-presidente Bolsonaro. Bom, na época, presidente Bolsonaro, ela não, foi no 7 de janeiro, ele já era ex-presidente, né? Essas pessoas conversaram com você, com outros manifestantes que estavam no ônibus, não? alguns sim, teve uns que ficaram calados, foram de boca fechada daqui até Brasília, alguns, entendeu? E você estranhou, achou que essas E pessoas nós podiam interagimos. eventualmente ser infiltradas na manifestação, não? Num determinado momento da viagem, a gente ficou assim muito preocupado e imaginando que tinha muitos infiltrados dentro daquele ônibus. Aliás, eu chego a pensar que nós éramos infiltrados nos ônibus deles, no ônibus deles, entendeu? Eu chego a pensar que nós estávamos infiltrados no ônibus que não era o nosso, Nós quem? entendeu? Você tinha Porque conhecidos quando no o ônibus, motorista não? Não, ali a gente fez amizade com todos ali no ônibus. Eu só tinha um conhecido no ônibus, dois conhecidos que eu já conhecia de outras épocas, de outras ocasiões na minha vida. Nada Não era sobre das política, né? manifestações, não era das manifestações na tua cidade. Não, não, nenhum deles. Só tinha uma que eu tinha visto só tinha uma no ônibus que eu fui, que eu tinha visto já lá no QG de Vila Velha. E aí o fato é que vocês chegaram a Brasília no fim da tarde do dia 8, não foi isso? No dia 8, às 17h17, mais precisamente, porque os parentes de um que chegou junto comigo, eles investigaram pelo GPS qual o horário que ele chegou em Brasília. E foi detectado que ele chegou às 17h17. E aí vocês não Então, se eu cheguei foram, no mesmo. aí vocês não foram para a Praça dos Três Poderes e sim para o acampamento.
Não, não conseguimos chegar até a Praça dos Três Poderes, até porque já estávamos recebendo dentro dos ônibus, dentro do ônibus, a gente já estava recebendo vídeos que estavam acontecendo dentro dos Três Poderes, do quebra-quebra, as pessoas quebrando, a gente já estava recebendo E aquelas dentro pessoas do no ônibus. ônibus que você desconfia que poderiam ser infiltradas, comentavam quando recebiam esses vídeos, comentavam alguma coisa? Você lembra de ter ouvido algo estranho no ônibus? Não. Não deu para perceber, não deu para perceber, não. Já no finalzinho, já quase chegando em Brasília, houve-se um comentário assim: carregar uma garrafinha de água, carregar também uma toalha molhada e as máscaras. Não esqueceram as máscaras, né? Esse comentário teve. E eu pensei que era máscara de Covid. Como eu tinha levado a máscara de Covid, né? Eu pensei que eram as máscaras de Covid. Mas essas pessoas foram até o Completamente. acampamento ou elas desceram no caminho para ir à Praça dos Três Poderes? Não, elas desceram lá no acampamento, junto, todo mundo junto, no mesmo ônibus, no mesmo horário, descemos todos juntos. E você não sabe Aí, se elas foram algumas podem embora. ter ido até os Três Poderes. Hã? Você não sabe se elas foram embora do acampamento ou continuaram no acampamento. Porque ali foi uma loucura muito grande, a gente se perdeu, é, a gente conseguiu ver alguns que estavam aguardando por nós, né, nos aguardando chegar, mas os outros não, os outros sumiram. A gente só foi ver no outro dia mesmo, por volta de meio-dia, mais ou menos, a gente perdia um pouquinho da noção, né? Porque meu telefone ficou descarregado o tempo inteiro. Meu telefone era novinho e ele ficou descarregado o tempo inteiro. Botei para Mas carregar em casa, quando chegou na estrada, ele descarregou. e aí vocês chegaram às 5h17 da tarde do dia 8 de janeiro, não foram à Praça dos Três Poderes, foram direto para o QG do Exército e acamparam aquela noite lá, certo? Sim, fomos bem recebidos pela Polícia Federal, que nos recebeu na entrada da cidade e ainda indicou por onde a gente deveria passar para poder chegar até o QG. Ah, tinha policiamento da Polícia Federal nos arredores de Brasília? Tinha policiamento da Polícia Federal quando nós chegamos, ou Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Federal, Deve que ser na Polícia hora a gente não Rodoviária reparou, a Federal gente das só viu que era Estradas, né? É, Polícia Rodoviária Federal das isso, Estradas. deve ser. E aí eles sinalizavam com a mão onde a gente deveria. Teve uma hora até que eles disseram que não poderíamos entrar. Aí depois eles falaram, vão por aqui, sinalizaram com a mão. E aí o motorista entrou na área e a gente ficou distante de lá do acampamento. O ônibus deixou a gente distante uns 500 metros para a gente entrar lá para dentro. Aí nós fomos, ainda veio algumas pessoas para ajudar a gente a carregar as bagagens, né? Porque todo mundo tinha bagagem, e aí vieram algumas pessoas para ajudar, outras estavam esperando lá, e já chegamos vendo gente com marcas roxas pelo corpo, sangue, e aí a gente ficou meio apavorado, entendeu? Pessoal Já que tinha chegamos estado na manifestação já estava os três voltando. poderes já estavam voltando, e quando a gente viu eles assim com aquelas marcas pelo corpo, a gente ficou meio apavorado, porque a gente não chegou a imaginar isso. A gente pensou que tinha gente lá quebrando, a gente até comentou que era um absurdo as pessoas estarem quebrando, mas assim, como é tudo muito rápido, muito surreal, a gente ficou meio perdido, né? A gente ficou meio perdido. Foi o que aconteceu com a gente. E aí, bom, no dia seguinte, Quando vocês eu vi acordaram no acampamento e foi aquela cena já, todo mundo sendo obrigado a entrar em ônibus e tal, tava todo mundo preso. isso, nós chegamos às 17h17, aí fomos procurar lugar para ir no banheiro, para carregar o telefone, porque estava descarregando, e tinha uma pessoa lá cobrando R$ 7 para botar o telefone para carregar, e eu achei um pouco estranho.
Também da viagem, nós perguntamos aos motoristas se eles eram de direita, eles falaram que não eram, entende? Nós chegamos num restaurante que o quilo da comida era R$ 80, e eu estranhei bastante. Teve. Isso na estrada, você está Eu dizendo, estranhei antes de bastante, chegar? porque antes de chegar, nós almoçamos, né? Nós jantamos num lugar que o rapaz falou: por vocês serem patriotas, vou cobrar de vocês só R$ 25. E no outro restaurante, sem condições nenhuma de insalubre, né, para a gente tomar um banho, para a gente fazer a nossa higiene, não tinha condições nenhuma. Aí, o quilo do almoço era R$ 80, e nós estranhamos também esse lugar, onde o quilo do almoço era R$ 80, Isso tudo durante a porque nenhum viagem. lugar por Durante a aqui. viagem, ainda no dia 7 Isso de tudo durante a janeiro. viagem. Tá. Exatamente. Mas ok, aí E, e vocês estão aí a gente. desconfiados que eventualmente o motorista que tinha dito que que não era de direita, e essas pessoas aparentemente infiltradas estivessem parando em locais na estrada que para vocês não eram os locais mais adequados. Mas aí vocês viajam, chegam ao QG, algumas dessas pessoas supostamente infiltradas somem de vista e vocês acampam de fato ali em frente ao QG do Exército. E amanhecem como? Amanhecem Exatamente. presos, tendo que ir para dentro dos ônibus, igual outros relatos que eu já ouvi? Sim, sim. Aí nós chegamos, aí a noite inteira foi aquele desespero, carro de polícia para um lado, carro do exército para o outro, e muito giroflex, né, girando em volta, as pessoas tentando fugir dali, estávamos encurralados, tentando fugir dali, sair dali enquanto havia tempo, mas não dava tempo. Tinha pessoas que saíam do lado de fora e ligavam para os parentes lá dentro, falavam assim: "Eu acabei de ser preso. Olha, eu fui preso, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu estou preso." E na rua, andando a paisana, andando normal, aí a pessoa indo para algum hotel, né, para procurar algum hotel, a polícia cercava eles e falava assim: ó, você está. Levava eles, voltava dentro do carro, Mas você entendeu? viu isso E acontecer, ou a Renato, ou gente você está saía. misturando? Só um minutinho, para não ficar confuso. Você viu isso acontecer ou são Tá. histórias que te contaram depois quando você já estava presa? Porque eu quero um Não, relato não, foram. ocular, eu Eu quero que vi você viu lá no acampamento. acontecer. Você viu pessoas. Eu vi Porque acontecer. uma das coisas que praticamente. Eu já conversei com dezenas de presos políticos. Praticamente todos dizem é que nunca receberam voz de prisão. Eles foram obrigados Não, acordaram naquele acampamento, foram obrigados a entrar em ônibus, rodaram por Brasília por horas a fio, pararam numa delegacia, depois foram para aquele ginásio da Polícia Federal, mas nunca receberam sim, voz de prisão. E você está me dizendo que tinha gente sim. sendo As, avisando que você estava presa. sim, tinha gente sendo presa e tinha gente sendo presa do lado de fora e ligando para quem estava lá dentro e falando: ó, eu fui presa porque eles me colocaram no carro da polícia. Isso foi eu que vi. Uma mulher que foi no ônibus junto comigo, ela saiu para comprar cigarro e ela ia ficar no hotel. Ela falou: se der alguma coisa ruim, eu vou ficar no hotel. Aí ela ligou para uma pessoa que estava no interior do QG e falou assim: olha, tem muita gente sendo presa aqui fora, entendeu? Só que essas pessoas que foram presas lá fora, elas devem ter ido, ter chamado advogado, porque se elas tinham condições de pagar um hotel para dormir e ficar tranquila, assim, até amanhecer o dia para procurar uma passagem aérea ou de ônibus, né, para ir embora, porque naquele horário ali já não dava mais para ninguém fazer nada. Então, mas A eu acho que noite isso que foi, você a está boca da noite. relatando, isso que você está relatando, desculpe te interromper, mas é para ficar claro para quem está nos assistindo. Porque a gente está falando da manhã do dia 8, do dia 9, no dia seguinte, depois de Isso, acordar, quando realmente as pessoas são obrigadas a entrar em ônibus, ou você está voltando com lembranças da noite do dia 7 ainda, pessoas que chegavam da manifestação, essas que do você dia disse, 7, e que aí. do, do, Então tá. Então, de do dia noite elas 8. tentavam sair, desculpe, do dia 8. De noite, elas, depois de terem estado na Praça dos Três Poderes, tudo aquilo que aconteceu lá, elas voltam para o QG e tentam sair e por isso são presas, é isso? E foi isso que eu vi. As pessoas tentavam fugir, isso foi o que eu vi.
Eu Tá. vi as pessoas tentando fugir e alguns falando: se der certo, você liga para esse número aqui. Mas muita gente estava sem telefone carregado. A maioria estava com os telefones descarregados. Mas ainda assim eu vi algumas pessoas. Teve uma menina que foi presa comigo no dia seguinte, no dia 9, e ela falou lá à noite mesmo, no dia 8, ela falou assim: uma amiga minha saiu e ela foi presa, ela está presa, ela foi levada no carro da polícia. Eles estavam cercando todo mundo e também o que estavam comentando cá, aí eu não vi porque era muito longe da saída. Mas quem tinha os seus carros encostados lá do lado de fora, os guinchos estava retirando também, que aí foi gente que falou. Os guinchos estavam retirando os carros que estavam encostados lá próximo ao QG, carros que Para não estavam lá poderem há sair, alguns né? dias, né? Quer dizer, foi uma emboscada mesmo, Para não poder, para dificultar. presumindo que os que tinham estado na manifestação e depredado prédios públicos tinham voltado para o acampamento, que não necessariamente é verdade, né? Isso. E tinha teve um casal que eu conheço que eles saíram de lá à noite e foram embora. Quando eles viram que lá nos Três Poderes estava acontecendo aquilo, né? Tudo aquilo que estava acontecendo, tiro de borracha, gás lacrimogênico, o esposo virou para a esposa e falou assim: ó, vamos embora, vamos nos retirar daqui, porque está tudo errado, está acontecendo alguma coisa que nós não sabemos. Eles são meus amigos, eu já estive com eles depois que eu cheguei aqui. Eles gastaram 2.500 para poder conseguir chegar até aqui, entendeu? Ah, eles Porque voltaram para a eles cidade de saíram vocês, fugindo, não, porque não, não voltaram para o QG, não estavam no QG. isso. E nessa noite do dia 8 aconteceu muita coisa, muita coisa. A gente ficou com muito medo, porque a gente não sabia o que ia acontecer com a gente. Tinha um soldado lá que ele ficava assim: ó, é melhor vocês pegar as coisas de vocês e irem embora. Vocês vão embora, é melhor vocês irem embora. Ele ficava assim. Mas E não aí tinham eu como falava assim: sair. ah, isso aí é de esquerda e eu não vou sair, eu não fiz nada, por que que eu vou sair daqui? Como eu não tinha ido nos Três Poderes, eu achei que realmente eu não tinha que ir para lugar algum, porque eu não fiz nada. Eu não cheguei nos Três Poderes. Se eu tivesse ido lá, eu poderia ser culpada por alguma coisa, mas eu não fui. Então eu falei, impossível eu ser presa por uma coisa que eu não fiz. Então era surreal imaginar que eu poderia ser presa, né? E isso a noite inteira, carros blindados passando para baixo e para cima, aqueles carros lindos, pretos, sabe? Com as rodas cromadas, muito bonitos, passava muito carro. A gente não conseguia ver quem estava dentro. Passou ao longe, bem ao longe, passou um carro da polícia, encostou lá atrás do QG e a gente não conseguia ver porque estava longe, né? E os soldados do exército fizeram uma cerca humana em volta do quartel todo. A gente estava protegido. E quando as pessoas passavam, eles deixavam as pessoas saírem. Eles não falavam nada, porque eram soldados, né? Eles só estavam fazendo o dever deles. Olha, fica aí, se acontecer alguma coisa, deixa sair, se acontecer alguma coisa, alguém quiser entrar, deixa entrar. Eu imagino que foi assim, entendeu? Mas e aí, no dia 9 todos E amanheceram presos. A ordem foi aquela: entra nos ônibus. Eles a diziam para onde ordem vocês iam, foi: não? entra no ônibus que nós vamos conduzir vocês até a rodoviária. Conduziremos vocês até a rodoviária. E tem vídeos por aí. E todos que foram presos lá no dia 9 tem a história de um sargento não, um policial do exército que entrou com um saco no ônibus, nós fomos no último ônibus, entrou com um saco no ônibus pedindo para a gente colocar as armas, quem tivesse armado, para colocar as armas ali, até canivete. Tinha um rapaz que falou assim: deixa eu ficar com esse canivete, é a única herança que eu tenho do meu pai. Aí ele falou assim: não, pode ficar. Era um canivete bem pequeno, que tem cortador de unha, tem abridor de garrafa, tem tudo. E tinha uma menina com a faquinha de mesa, que ela ficava assim: deixa eu colocar aí no saco. Aí ele falava assim: não, essa aí não tem problema, não. Aí ela: não, não, mas eu faço questão de colocar.
E tinha um rapaz, um detalhe muito importante, que tinha um rapaz que falava assim: entrem, sugiro que entrem no ônibus. Esse não estava no megafone. E ele tinha uma mancha bem grande na mão que me chamou a atenção. E eu falei assim: a sua mão está suja. Automaticamente eu pensei assim: ele estava lá no dia anterior jogando gás lacrimogênico ou spray de pimenta e manchou a mão dele. A mão dele está manchada. Eu falei: a sua mão está suja. Aí os meus colegas daqui do Espírito Santo falaram assim: com tanta coisa para você se preocupar, você vai se preocupar com a mão do rapaz? Mas não era, estava me dando um start, né? Eu falei: aconteceu alguma coisa, esse rapaz estava lá. E comecei a observar. Observei a faixinha do nome dele, aí tinha o nome, né, a identificação dele na farda, Era e policial do também Exército esse. observei que tinha isso, do Exército. A gente entende que é do Exército. E tinha outros rapazes, esse já devia ter uns 40 anos. Tendo 40 anos, ele não era aqueles soldadinhos que são novinhos, né? Uhum. E os soldados, e tinha gente, a paisano, com tênis Nike, com tênis Adidas, com tênis Mizuno, e roupa de marca, calça jeans, com as mãos para trás, cabelinho cortadinho, bem baixinho, igual do exército mesmo. E eles estavam a paisano, com roupa normal, e mandando a gente entrar dentro dos ônibus. E esses vocês não sabem se eram soldados, se eram policiais, vocês não sabem de onde eram. Eu acho que nem era nada, porque eles não estavam nem se identificando, eles estavam ali só com as mãos para trás de roupa normal, entendeu? Então, eu Não, alguma acredito coisa até é que essa. eles Eles foram estavam pagos dando para ordens ir. para vocês, eles não eram acampados. Eles eram dos que estavam junto com os policiais. Exatamente, eles que estavam dando ordens, eles falavam assim: sugiro que vocês entrem nos ônibus, sugiro que vocês entrem nos ônibus. Aí os meus amigos daqui do Espírito Santo, nós falamos: nós vamos entrar no último ônibus, quando não tiver mais saída. E um outro casal de amigos meus falou assim: vem comigo, vem com a gente, que moram aqui, né? Eu Uhum. falei assim: não, eu não vou, porque era mais perigoso estar lá fora sozinho do que no meio da massa, né? Eu preferi ficar no meio da massa, onde tinha mais gente, Que que era são os mais que entraram difícil nos para eles, ônibus. né? Entraram nos ônibus. Aí tinha mais ou menos uns 40 ônibus. A cena do filme de 1964 é igualzinha, parece que foi a mesma cena. Eu me senti dentro daquela cena no filme. Eu vi o Tá. Aí filme, voltando, todos que só para estavam constatar. acampados entraram nos ônibus. Não, aí muita gente fugiu, muita gente foi embora, e, e aquele tanto de gente não tinha ônibus suficiente para aquele tanto de gente, entendeu? Muita gente conseguiu fugir dali, sair dali pelos, pelas, o lugar que dava para sair, né? Onde não tinha Mas carro da aí que tá, a polícia, saía informação duas, dos três, outros cinco. presos políticos é que o acampamento amanheceu cercado, não havia como sair. Vários presos acampados, Não, várias amanhã. pessoas acampadas disseram que amanheceram, tentaram sair e se batiam numa barreira policial, se deparavam com uma barreira policial e eram obrigados a voltar. E quando iam para o outro lado, já eram esses Isso, ônibus. aconteceu isso também. Aconteceu isso também, mas aconteceu, era muita gente, o acampamento era muito grande, era imenso. E não eram só aquelas pessoas que foram para o centro de concentração, campo de concentração. Eram muita gente. Só que tinha alguns policiais que deixavam as pessoas saírem sim. Só que teve gente que saiu de madrugada, antes de trocar o turno ali, na hora de trocar o turno, aí conseguia sair, passar pela barreira, porque ali não tinha barreira naquela hora. Quem entende um pouquinho de troca de turno foi naquela hora. Não, mas é porque tem barreira, são E vários relatos, né? Mas tem gente que afirma que havia barreira de policial militar. Não era só a polícia do exército, a polícia sim, militar policial cercou o militar, era carro acampamento. de.
Enfim, Polícia o fato Militar. é que você acabou entrando no Isso. ônibus, então. Você foi junto, você ficou rodando Brasília, toda aquela história que os outros presos já relataram. E depois foi E, junto sim, com o passei em pessoal frente à dos loja da ônibus. Havan 2 vezes. Isso, as pessoas. Teve até muito estresse dentro do ônibus, aquele ônibus andando no sol quente e as pessoas, muita câmera na estrada, muita câmera, Sim. tripé com, Aquilo foi um câmeras exibicionismo de um e muitos. troféu para a imprensa militante poder dizer que vocês estavam presos sem que vocês Isso, sequer tivessem recebido voz de prisão até aquele momento, né? isso, e a gente balançando a bandeira, inclusive eu balançava a bandeira pensando que eu estava indo para minha casa com a vitória nas mãos, tipo assim, viemos, fomos e agora estamos indo embora, entendeu? Mas como eu não tinha quebrado nada, pensei que realmente eu iria. E aí, Renata, para a gente caminhar aqui com o E relato, para não ficar só descrevendo a mesma coisa, aham, vocês isso, rodaram, aham, pararam tá numa ótimo. delegacia. Eu sei que houve esse momento em que parou, depois de horas, parou numa delegacia, e de lá foram para aquele ginásio da Polícia Federal, onde alguns passaram 2, 3 dias e receberam, aliás, não receberam voz de prisão, receberam o aviso de que iriam para outro lugar, acabaram na Colmeia ou na Papuda. Como que foi com você? O que que aconteceu? Você chegou àquele ginásio da Então, Polícia comigo, Federal e aconteceu o quê? então, lá no ginásio da Polícia Federal, lá já tinha delegacia, foi assim que aconteceu comigo. Eu já fui direto para lá e tinham 3 delegacias lá. E nós passamos por três triagens. Aí, quando nós chegamos lá no campo de concentração, passamos por uma vistoria e eram muitos policiais militares olhando se a gente tinha arma, se a gente estava armado, né? Vistoriando mesmo. A bolsa, vasculhar a bolsa da gente toda, né? As mulheres nas mulheres e os homens nos homens. E aí nós passamos por triagem lá mesmo, lá mesmo. Era só atravessar o corpo de bombeiros, passar pelo corpo de bombeiros, o pessoal do corpo de bombeiros que estava socorrendo as pessoas. Aí quando eu cheguei, que eu fui entrevistada, que a policial me entrevistou, ela falou assim, ela não falou nada, ela não me perguntou nada, ela simplesmente falou para mim, a senhora está detida. Mas já eram umas 8 horas da noite, já tinha passado as 24 horas em caso de prisão, prisão em Flagrante, vinte e né? quatro horas, que eu não sei como. É, Em flagrante. vocês não tinham Aí estado ela no falou assim: a local senhora do, está do detida. vandalismo, não tinha nem como ser flagrante. Mas aí é É, essa não policial tinha. que te encaminha. Você passou a noite no ginásio da polícia, não? Não, aí eu não passei a noite, eu já fui passar a primeira noite na Colmeia, mas eu cheguei lá já era meia-noite e meia. Eu passei por essa policial, ela me deu ela passei pela revista, né? Depois passei por essa policial, depois eu passei por outra policial para outra revista. Aí a gente ficava só de calcinha e sutiã. E aí fazer Lá no revista na ginásio gente, mesmo. aí lá no ginásio mesmo. Aí um policial federal perguntou assim: a senhora tem quantos anos? Aí eu falei assim: eu tenho 52. Aí ele pegou e fez assim, né? Tipo, vai dançar, né? Vai presa. Porque quem tinha 59 não ia, né? Aí saí dali da mulher que ela falou que eu ia ser detida, a senhora está sendo detida. Aí eu falei, né, que eu tinha vergonha de ser brasileira, que eu tinha vergonha de Polícia Federal, vergonha de todos eles, né, por causa deles estar fazendo isso com a gente. Ela tinha certeza que eu não estava nos 3 poderes, porque elas é, seguraram meu telefone, meu aparelho de telefone ficou lá, e olharam o meu telefone, sabiam que eu não estava lá nos 3 poderes, que eu cheguei depois, porque eles são investigadores, eles são obrigados a saber disso, e ela sabia. Aí ela colocou um papel na mesa para eu assinar, aí a minha vista embaralhou e eu só consegui ler assim, ó, terrorista. Aí eu falei, moça, eu sou obrigada a assinar esse papel, mas com muita raiva, eu estava. Ela pegou e falou assim, não, eu falei, então eu não vou assinar porque eu não sou terrorista. Devolvi o papel para ela. Ela falou, tudo bem.
faz a sua última ligação, avisa para os seus familiares, você só pode ligar para uma pessoa e me entrega o telefone. Ela me devolveu o telefone depois que investigou ele, né? Mas você conseguiu ligar Aí para depois que alguém? passou a senha, tudo. Aí meu telefone tocou na hora, era uma amiga daqui que fazia manifestação junto comigo, meu telefone tocou. Aí eu não podia ligar para mais ninguém, porque o tempo também estava passando, né? Aí eu só atendi essa amiga e falei, ó, tarde demais para fazer qualquer coisa, porque eu já estou sendo presa, entendeu? E essa amiga não avisou ninguém, mas meus familiares aqui já deduziram. Eu consegui botar meu telefone para carregar para falar com meu filho de 12 anos, que se eu fosse presa, eu estaria eu estaria com o Senhor, né, com o Papai do Céu, que era só para ele orar. E não dá confiança para a televisão, não, porque televisão e Mas você fofoca de conseguiu falar vizinhos. então com seu filho, é isso? Antes de ser presa, quando eu estava só lá no campo de concentração, pensando que a gente ia Tá. passar por uma Vamos. triagem e depois iríamos para a rodoviária. Tá. E aí depois, quando a policial diz liga para alguém, você não conseguiu ligar porque o seu telefone tocou e você falou com uma amiga, ela achou que essa era a ligação que você queria fazer e tirou o telefone da sua mão. É, é, que já Tá. era essa E ligação. aí depois disso você foi para o IML fazer exame de corpo de delito, aquele procedimento todo, e aí levado para a colmeia? Isso. Aí saí dela, fui num outro policial lá, numa outra sala, passei por uma outra triagem, depois fui para o IML. Chegando lá no IML, o, o rapaz falou: se quiser levantar a roupa, pode. Não, não, não precisa, mas eu queria provar para ele que eu não estava lá. Eu queria provar para ele, né? Lógico, eu não queria ser presa, mas eu queria provar para ele que eu não estava lá. E se eu tivesse com as marcas de bala de borracha, ele ia saber que eu estava lá. Eu queria provar que eu não estava lá. E eu levantei minha blusa e abaixei minha calça. Continuei de calcinha e sutiã, mas na hora eu nem lembrei que mulher que fazia vistoria em mulher, na hora eu não tive essa maldade assim de lembrar disso. Eu só queria provar que eu não estava lá nos três poderes, E aí que foi eles feito esse estavam exame de sendo corpo de injustos delito, viu que comigo. você não tinha nenhum machucado, e dali te levaram para a colmeia. Dali me levaram para a colmeia. Aí Quantos quando dias você ficou antes, presa? Como foi a chegada na colmeia e quantos dias você ficou presa? sim, a chegada na colmeia foi assim, já tinha uma pilha de colchões lá e uma pilha de coberta. Eu fui a primeira a chegar na ala B. A primeira turma que chegou na ala B foi a minha. Eu fui a primeira a entrar. Assim, eu fui a primeira, naquela turma que entrou, eu fui na primeira turma. Nós pegamos um colchão novo, no plástico, e uma coberta nova no plástico. Não é coberta boa, mas é coberta, estava no plástico. Então você, ao contrário da maioria dos relatos, não passou nenhuma noite lá no ginásio da Polícia Federal. Você já na primeira noite é levada para o presídio, é isso? Isso mesmo. Passei a primeira noite no presídio. E aí você Não, chegou no não, presídio e tinha colchões novos dentro do plástico, ou seja, dá a entender que estavam esperando uma grande quantidade de pessoas chegando lá. sim, eram muitos colchões, dava metro, mais de 1,5 metro ou 2 metros de altura de colchões. E tinha quatro carreiras de colchões, daquela mesma quantidade. E ninguém lá do presídio, nenhuma agente carcerária, ninguém relatou para vocês por que que aqueles colchões novos estavam lá. Não, porque no primeiro dia eles trataram a gente muito, muito seco, né? Só um policial que falou para a gente: olha, evita olhar nos olhos dos policiais, evitem responder, tratem eles com respeito para vocês serem tratados também com respeito. Foi só isso que foi feito um alerta para a gente. E o rapaz falou: sinto muito pelo que está acontecendo com vocês. Falou com cara de choro. E era você e mais quantas outras mulheres, tem ideia? Eram umas 20 mulheres, mais ou menos, que Nesse, estávamos juntos, nessa umas primeira vinte e noite. cinco mulheres. Nessa primeira Nessa noite. primeira noite,
Isso, exatamente. É. E Teve aí, algumas que a gente não viu mais, né? e aí vocês foram levadas para e essas mulheres você não conhecia, não era aquela turma que tinha vindo do Espírito Santo para Brasília com você. Não, não. Só tinha do Espírito Santo, só tinha. Éramos em quatro do Espírito Santo, mas só tinha uma que eu já conhecia. E aí vocês são levadas todas para a mesma cela? Como é que foi ali no presídio essa primeira noite? Aí nós escolhemos, pudemos escolher a cela e a gente era choro, né? A gente custou dormir porque a gente não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Nós fomos no carro até lá chorando e passamos a noite inteira chorando, perguntando o que estava acontecendo, por que a gente estava preso. A gente não entendia. E vocês ficaram numa cela com capacidade para essas 20 mulheres? Como é que foi isso? Então, nós ficamos na maternidade. Nós ficamos no espaço onde ficam as detentas que estão grávidas, as gestantes, entendeu? E não tinha nenhuma detenta gestante lá? Não, tiraram todas. Quer dizer, Só ficamos esvaziaram uma nós. ala para O vocês. lugar, isso, estava completamente vazio e as camas estavam todas sem colchões. Era só para colocar os colchões novos mesmo. Era um lugar separado para gente. E a partir do segundo dia, como é que foi? Porque você ficou vários dias presa, né? Sim, eu fiquei vários dias, eu fiquei 10 dias presa e, e a minha olheira aumentou muito lá, né? A comida, realmente, tudo isso que eles falaram da comida é verdade. E a comida que eles serviam lá é comida azeda, comida feijão cru, arroz cru, é, pedaço de carne, aquele a carne que coloca em sopa de legumes, músculo, era músculo, e cada pedaço, do tamanho da minha mão quase, os pedaços eram imensos, sabe? E como que a gente ia rasgar aquilo se a gente não tinha garfo e faca lá? A gente comia de colher. A nossa escova de dente era cortada para não ter ponta nenhuma. Eu entrei com a roupa lá, eu fiquei 10 dias com a mesma roupa. A gente só podia lavar, só não podia, não tinha tempo para secar, né? Porque a gente não tinha quintal, varal, tal, nada disso. Aí, às vezes, a gente lavava e dormia debaixo da coberta sem a roupa, lavava só o fundinho da calça e embaixo nas axilas. E assim, as meninas que ficaram menstruadas lá, aquilo descia para as pernas abaixo, foi porque as roupas eram muito largas, entendeu? Não tinha absorvente? Eles Não não tinha, foram. elas, nós ganhamos absorvente. Nós ganhamos absorvente, sim, mas a roupa era larga nelas. Então, ora, eu estava com a roupa apertada, porque a pessoa era menor que eu, né? Quem usou antes. E as meninas estavam com a roupa muito larga, elas eram magrinhas com a roupa muito larga. E aí aquilo, né, sem calcinha, porque não podia entrar com calcinha escura. Quem tivesse com calcinha clara entrava com a calcinha, mas quem tivesse com calcinha escura, eu levei todas pretas. Aí eu fiquei os dez dias não, eu fiquei uns 8 dias, que quando começou a chegar os pacotes, eu ganhei duas calcinhas, uma colega de cela me deu uma e a outra me deu outra. Eu fui presenteado com duas calcinhas lá dentro, Você ficou entendeu? quantos dias Aí foi presa? aí que eu coloquei, mas 10 dias, eu fiquei 10 dias. Saí de lá no dia 19, entrei no dia 9, saí no dia 19. E qual foi a alegação na hora que te soltaram? Porque teve gente que ficou meses presa lá e saiu também sem saber por quê, assim como entrou sem saber por quê. Eles não falaram nada, eles não falaram nada. Eles simplesmente, a audiência de custódia foi com 5, 7 dias,
mas ninguém falou nada para a gente, nada. A gente ficou desinformado, completamente A audiência de desinformado. custódia te manteve É, presa. a audiência de custódia me manteve presa por mais uns 2, 3 dias. E aí, depois disso, passaram mais alguns dias e te soltaram de vez. Aí me soltaram de vez. E os direitos humanos foram lá, já tinha uns 8 dias que eu estava lá, uns 7, acho que uns 7 a 8 dias que eu já estava lá, aí que foi os direitos humanos. Aí eu falei, ó, as meninas estão sem calcinha, eu também estou sem calcinha, está todo mundo sem calcinha, não teve aquele socorro imediato. Quem estava com calcinha branca entrou com calcinha branca. Mas E e aí, quem não as estava, representantes a dos roupa que direitos eles deram. humanos resolveram alguma coisa ou foram lá só pro forma e não resolveram nada? Nada, só foram lá e eu acredito que só foram para bisbilhotar, porque senão chegaria a calcinha logo na mesma hora ou no mesmo dia, porque se eu já tinha 8 dias que eu estava lá e eu estava sem calcinha, eles chegaram, devia ter uns 6, 7 dias que eu estava lá quando os direitos humanos foi lá dentro, Não entendeu? resolveram nada, né? E E aí, quando você foi não solta, Renata, resolveram outras nada. mulheres foram soltas junto com você? Foi só você que saiu? Não, outras mulheres de lá foram soltas junto comigo. Nesse dia foram soltas 30 mulheres, se não me engano, 30 mulheres e 30 homens. E sem explicação. E no dia que eu saí, o pessoal estava com muito medo e sumiu muita coisa minha que eu deixei lá guardado. O dinheiro não, as minhas brinco, né, as minhas joias, no caso, foi tudo para um envelope, eles me devolveram. O dinheiro que eu tinha em bolso, eles devolveram. E o meu telefone ficou lá, ficou desde do primeiro dia, desde o dia 9 ficou lá na Polícia Federal Até hoje não para devolveram? investigação, né, dizendo eles. Não, não me devolveram. Eu estou com um telefone bem menos potente do que o meu. E Estou você saiu de sofrendo. lá, como os demais presos, com tornozeleira eletrônica, ainda está usando tornozeleira eletrônica, com restrições também de locomoção, de horário que Estou pode usando sair de tornozeleira casa? eletrônica. Sim, estou usando a tornozeleira eletrônica. A gente tem que colocar ela para carregar durante 3 horas e todos os dias, e temos regras de horários também. E toda segunda-feira a gente vai ao fórum assinar um papel, né? A gente tem que assinar o papel. Então já faz mais de um ano E que você está nessa rotina, né? sim, fez um ano, dia 19 de janeiro, fez um ano que eu estou com a tornozeleira. A minha perna já feriu várias vezes, inclusive tem uma ferida aqui agora. E, E como é que está o teu e assim, processo? Porque que tem gente que mais? já foi julgada, tem gente já condenada. Como é que está o teu processo, você que saiu bem antes dos demais da cadeia? Então, é, eu entrei pela Pro Bono, né, com o processo pela Pro Bono, e O eu não defensor público. aceitei Pro bono é pagar defensor advogado. público, né? Ah, Defensor é público. uma espécie de defensor público. Eles se ofereceram para tratar do nosso caso e nós aceitamos. E eu não quis gastar dinheiro com advogado, porque eu sempre falei: meu advogado é o meu senhor, né? Ele me colocou lá dentro, ele me tirou. E, e é isso. Enfim, teve algumas coisas que eu talvez tenha esquecido de relatar, mas a gente fica com muita vontade de falar tudo que se passou. Mas como é que está o processo agora? Já está marcado o teu julgamento? O advogado que está o defensor público que está te defendendo traz alguma E informação? dizem que está lá na mesa do Barroso para ser Não, julgado. não, mas o Barroso não está nesse julgamento. É o ministro Alexandre Moraes que está como relator desses processos. O advogado não te Então, traz diz que está na mesa do informação. Barroso. Não, só foi dito que está na mesa do Barroso. Então não está marcado o teu Foi isso julgamento que até agora. tem nada marcado, nada. E das mulheres que estiveram presas com você, então todas saíram no mesmo dia que você, é isso? Isso, isso. Essas 30, né, que saíram. Só uma que é daqui do Espírito Santo saiu junto comigo. Ela chegou junto comigo e saiu junto comigo.
E aí vocês não podem falar com Nós outros chegamos. réus do processo, então você não tem muita informação. Eu sei que vocês ficam sabendo algumas coisas pela imprensa ou até por advogados, mas vocês não têm nem muita informação do que aconteceu com as outras mulheres. Não, não temos muita informação, só com quem pagou advogado lá no dia e saiu, né? A gente sabe alguma coisa de quem pagou advogado no dia e conseguiu sair no dia. Mas teve gente que gastou 100 mil, teve gente que gastou 40 mil, teve gente que gastou 60 mil. Isso a gente fica sabendo, sim, aqui dessas informações, mas eles não estão com tornozeleiras, né? E é lógico, no fórum, quando a gente vai ao fórum, a gente sempre encontra um ou outro, e é claro que é natural que a gente vai conversar assim, entendeu? No, a gente não. Eu, quando eu vejo alguém, eu converso com a pessoa assim, E no entendeu? fórum, quando vocês vão à segunda-feira se apresentar para juiz, tem presos que tiveram progressão de regime, que estão com tornozeleira e que também vão lá se apresentar e que cometeram de fato algum crime, que foram de fato condenados? É, Você não, encontra aqui não. pessoas lá no fórum, não? Aqui não tem nenhum 4922. Tá, Até onde eu sei, não. É 4922, tudo não. 4921. Desculpe, acho que eu não fui clara na minha pergunta. Estou te perguntando isso porque tem presos do 8 de janeiro que já me relataram que toda segunda-feira, quando chegam no fórum, são apenas os presos do 8 de janeiro que estão lá. Nunca tem os presos de outros crimes. E às vezes, 3, 4 meses depois, aparece um homicida, um pedófilo, um estuprador que cumpriu parte da pena, progrediu de regime, está com tornozeleira eletrônica e que debocha dos presos do 8 de janeiro, dizendo: eu só me apresento a cada 4 meses, a cada 6 meses. E vocês têm que se apresentar toda semana. Por isso que eu perguntei. Ué, sim, na saidinha agora, na saidinha para o Natal, né? Os presos normais, os presos comuns, estavam sem tornozeleira, estavam todos sem tornozeleira. E também é o seguinte, teve um preso lá em Brasília ainda, antes de eu vir embora para o Espírito Santo, um preso que foi lá e a mulher falou assim, não coloquem novamente, a policial penal falou assim, não coloquem novamente a tornozeleira nele, porque toda vez, e vocês não ficam com dozinha dele não, porque toda vez que ele sai daqui, ele vai lá e bate na mulher dele, arranca a tornozeleira fora, bate na mulher dele, depois volta e fala que a tornozeleira deu defeito. Entendeu? Ninguém coloca a tornozeleira nele mais não. Quer dizer, e ele estava lá para colocar uma tornozeleira. Isso eu vi com os meus olhos. Ele Isso é estava outro lá caso, para colocar a outro preso de tornozeleira outro crime. de outro crime. Eles prenderam ele porque ele batia na mulher dele. Ele batia muito nela. Aí ele estava preso, porém com a tornozeleira. E quando ele queria bater na mulher de novo, ele cortava a tornozeleira, batia na mulher e depois voltava lá para colocar outra tornozeleira. Já tinha acontecido umas 3 vezes, a mulher falou. Enfim, são os absurdos do Entendeu? sistema penal brasileiro, né? Renata, vou deixar você dar o seu último recado aí, a gente está encerrando a entrevista. O que que você espera, o que que você acredita que possa acontecer, no teu caso? Sim, eu espero que Deus tenha misericórdia de mim e de toda a nossa nação. Eu não desisto do meu país, eu não desisto de lutar por causas que eu acredito que são causas nobres. Eu não apoio, eu não aprovo nada de errado. É, Às vezes a pessoa fala assim: ah, você pensa que com essa tornozeleira você é santa. Não, você não é santa. Não, eu não sou santa. Eu quero um país melhor para o meu filho, para os meus netos, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos e para toda uma geração que vem por aí. Sabe? Eu quero um país melhor para eles. Eu quero deixar um legado para os meus familiares, para todos eles. Saber que o que eu fiz, em momento algum, foi para depredar nada, eu não tinha intenção nenhuma de fazer nada de errado. A minha luta é nobre.
A minha causa é nobre. Avança Brasil e eu espero que os brasileiros, os patriotas, não desistam do nosso país, porque o nosso país é maravilhoso, o nosso país é riquíssimo e a gente pode alcançar, sim, tirando toda a corrupção de dentro dos três poderes e, e ter um país melhor, né? A gente precisa disso. E precisamos de que todas as pessoas acreditem que podemos mudar, fazer uma grande virada no nosso país. Obrigada Obrigada, pela viu, Renata? oportunidade. Eu é que agradeço, obrigada e boa sorte aí no avanço do processo, né? Obrigada, viu? Sim, sim. E eu estou tranquila, e eu sei que a misericórdia de Deus vem, sabe? Vai ter uma grande virada. Eu creio que haverá uma grande virada no nosso país, sim. E esse processo aí vai ficar apenas na lembrança. Um dia a justiça será restabelecida e o Estado de Direito há de voltar, porque o Brasil hoje em dia não tem mais um Estado de Direito, isso é fato, não tem como não olhar, não tem como olhar para isso e acreditar que isso aqui ainda é uma democracia, um Estado de Direito. Mas muito obrigada, viu? Boa sorte para você. Agradeço também a você que assistiu a entrevista até o fim. Este foi mais um relato, um testemunho de alguém que esteve em Brasília no dia 8 ou no dia 9 de janeiro de 2023 e que não está sendo ouvido pela justiça. Por isso que a gente dá esse espaço aqui na Gazeta do Povo, são peças de um quebra-cabeça que vão sendo montadas através de todos esses relatos. E eu relembro a você, caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, que o jornal completou 105 anos agora em fevereiro e está com uma promoção de aniversário, pagando R$ 5 por mês. Nos primeiros 6 meses você tem todo o conteúdo da Gazeta do Povo desbloqueado e vai ter acesso ao melhor jornal do Brasil. Então, acesse a promoção de aniversário pelo link que está na descrição do vídeo ou através do QR Code da tela e se junte à nossa comunidade de assinantes. Eu sou colunista da Gazeta e te espero lá no jornal.